pessoal, olha só aqui pessoal, como é que tá o nosso cantinho na roça. A gente está aqui mostrando para você através desse vídeo aqui no nosso canal, onde a gente passou uma temporada sem gravar vídeos. E veja só como é que tá aqui, cheio de mato, o nosso terreno, o nosso cantinho na roça. Olha só a altura que está o mato aqui, pessoal. Essa parte aqui é a parte onde está a casinha, a frente da casinha, né? Na frente, a recepção ali, toda a entrada da casa está tomada de mato, tanto quanto a lateral também. E a gente está mostrando aqui um pouco para você que acompanha o nosso canal. Olha só como é que está aqui dentro do barraquinho. A gente cultiva aqui nesse espaço algumas plantas de rosa do deserto. E olha só como é que está de mato aqui, pessoal. A gente passou aí um período sem trabalhar, sem gravar vídeo, sem mostrar nada. E agora a gente está mostrando aqui, a Daniela está fazendo essas imagens e produzindo também esse vídeo aqui através do nosso canal. Ela começou os trabalhos aqui dando uma pequena rebaixada na frente do jardim aqui, onde se encontra as roseiras, algumas plantas de flores. E para dar uma melhorada aqui no acesso, haja visto que quando o mato está bem grande assim, fica bem difícil de a gente ver o que se esconde debaixo do mato, não é verdade? Recentemente a gente encontrou algumas cobras aqui também, pequenas cobrinhas, mas pode ser perigoso a gente se deparar com uma delas ou chegar até mesmo a pisar em algumas sem que a gente tenha ali uma visibilidade, e pode ser perigoso, certo? Tanto para animais aqui, né, como também para nossa filha que ainda é criança também. Enfim, a gente precisa realmente trabalhar nessa limpeza. Tem muito serviço, na verdade. Para uma pessoa só é praticamente muito trabalho, né? E a gente tão logo recupere a nossa saúde. Para quem acompanha o nosso trabalho, para quem acompanha o nosso canal, a gente se ausentou por questões de problemas de saúde. E a gente foi necessário dar uma parada nos trabalhos por questões de saúde. A gente estava bem complicado nesse sentido, né? Tivemos aí diagnosticado com cálculo renal. A gente estava sentindo algumas dores já bem recorrentes, e aí, à medida que o tempo ia passando, as dores iam aumentando, e também esses cálculos também estavam prejudicando bastante aí o nosso desenvolvimento, os nossos trabalhos. E até o momento a gente está fazendo aí essas recomendações em repouso, evitando fazer qualquer tipo de esforço, né, durante 45 dias. Mas a Daniele está vendo aqui no Cantinho na Roça, de vez em quando, fazer alguns trabalhos, e através desse vídeo a gente vai mostrar um pouco dos trabalhos que ela vai realizar aqui no dia de hoje. Aqui, pessoal, nessa estrutura que a gente pode ver mais na frente, era o nosso antigo barraquinho, onde a gente começou as gravações dos vídeos do canal, onde a gente ficava antes da casinha ser construída, pelo menos no período do dia, né? A gente ficava aí nesse barraquinho, nessa estrutura que era coberta com lona. Outra vez a gente cobriu com telhas de amianto. Aqui a gente fazia almoço, né? E aí a gente passava o dia por aqui. E agora, depois que a casinha foi construída, a gente deixou apenas algumas partes dessa estrutura para que a gente possa deixar algumas plantações aí e proteger de alguns animais, certo? A gente tem umas plantações, como a gente já tinha mencionado, e alguns animais estavam comendo as plantas, então a gente colocou aí dentro para ficar um pouco mais protegida. Mas, como podem ver, está cheio de mata aqui na entrada, e a Daniela está tendo que fazer um rebaixamento, pelo menos na entrada aí, onde tem um caminho, para que tenha uma melhor acessibilidade aí, para onde estão as plantas ali dentro, pessoal.
Pessoal, e agora a Daniele começou a fazer aqui a coberta do barraquinho onde tem as plantas. A gente tinha um sombrite aqui, a gente tinha tirado no período do inverno, certo? Devido o tempo estar nublado naquela época, a gente tirou e agora a gente vai recolocar novamente aqui, ó. A Daniele já estendeu aqui por todo o antigo barraquinho, por todo o cercado e agora é só amarrar algumas partes para que ele fique aí bem esticado, bem o espaço aí do antigo barraquinho, para dar uma diminuída aí no sol das plantas, que estão bem forte agora nesse período de junho. O sol está bem mais forte e as chuvas têm diminuído aqui na nossa região. E é interessante a gente fazer esse trabalho aí para preservar um pouco mais aí da umidade nas plantas, certo? E também para evitar de possíveis queimaduras aí na planta, na rosa do deserto, quando fica muito tempo exposta ao sol, ela acaba queimando as raízes, queimando o caudex, né? Ficando ali amarelado e às vezes até apodrece. Se passar muito tempo assim exposto ao sol, enfraquece um pouco aí essa parte aí da rosa do deserto que fica exposta ao sol, principalmente os caudex. E aí a Daniela está aqui já espalhando esse sombrite para facilitar aí um pouco mais do sombreamento aí, pelo menos aqui nessa parte onde tem as plantas. E olha só, pessoal, como é que ficou aqui já o espaço onde tem as rosas do deserto, depois de ser capinado, agora foi varrido. E aqui tem algumas mudinhas já bem arrumadinhas, bem organizadas, tirado todo o mato que tinha dentro dos vasos. E olha só como é que tá bem bonito aqui, pessoal. Tem bastante planta, graças a Deus. Aí a gente tem um estoque bom para a gente trabalhar aí na parte de fazer enxertos. Aqui a parte do sombrite, olha só como é que ficou. Né? Deu uma aliviada no sol e a partir de agora a gente vai só regar as plantas aí e tentar preservar essa questão do mato aí nas plantas. O trabalho aí que a Danielle fez, ó. Agora ela vai fazer aqui a parte das regas das plantas para manter elas aí bem úmidas no período do sol agora. E aqui, pessoal, a Danielle finalizou a amarração do sombrite. Olha só como é que ficou. Uma coberta boa. Pelo menos diminui 50% aí do sol, ó. Olha só como é que ficou as plantas aqui depois de uma limpeza. Aí a Danielle passou aqui na caixa, né, para pegar um pouco de água para regar lá as plantas. E olha só o que ela encontrou aqui, ó. Dois pavões, um casalzinho de pavões. E eles são do vizinho ali, mas vez por outra eles estão passeando por aqui. Agora a Danielle vai fazer aqui a rega das plantas, certo? Haja vista que aqui a gente comparece poucas vezes na semana, uma vez na semana para fazer essa rega. E essa rega se faz necessário por conta de estar no período do sol agora, né?
Bom seria realmente se a gente pudesse regar um dia sim e outro não, né? Já que o sol está bem forte agora nesse período. Mas por enquanto a gente está regando aí pelo menos uma vez por semana. Quem sabe mais na frente, quando o sol secar mais, o clima secar mais, a gente pode regar pelo menos 2 vezes na semana, né? Para manter aí as plantas, preservar um pouco mais aí das plantas se desenvolvendo. A gente não tem assim água favorável para a gente regar todo dia, né? Mas a gente rega pelo menos um dia sim e 2 não. Rega o fim de semana e ali na quarta-feira também, que é no meio da semana. E é um trabalho que a gente vem mantendo aí. Um hobby que a gente tem, né? Cultivar rosa do deserto. E todos os dias a gente vai ali, observa as que a gente tem em casa. E aqui na roça a gente tem uns lotes aqui de cruzamentos também, né? Para a gente deixar crescer para ver aí se surge alguma plantação nova, alguma floração nova, na verdade. Mas é um trabalho que é bem prazeroso a gente realizar por questões de passar o tempo também, de a gente se distrair um pouco na correria do dia a dia, na semana, muito trabalho. E aí cultivar plantas é um hobby que faz com que a gente relaxe um pouco mais e tenha aí um dia bem tranquilo, um fim do dia bem tranquilo, final de semana também. É bem interessante. Desde que a gente começou a cultivar, a gente tem aí sentido uma vontade boa de estar perto das plantas e fazer esse trabalho aí que é muito bom. Muito gratificante cultivar as plantas aí, rosa do deserto, pelo menos é o foco que a gente tem aqui. E com certeza tem bom resultado aí, tanto na floração nova, quanto uma renda extra aí. Às vezes aparece uma pessoa querendo e dá super certo aí. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, deixa aqui seu comentário, o que é que você achou aqui do trabalho da Daniele no nosso Cantinho na Roça. Hoje o vídeo foi por conta dela, viu? E a gente se encontra com você no próximo vídeo, e claro, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal!